Hoje é domingo, dia 12 de janeiro, seja muito bem-vindo ao canal do Lessa, porque definitivamente vai começar a temporada 2025 para o Fluminense. Logo mais estreia no Campeonato Carioca, Fluminense e Sampaio Corrêa, às 7 da noite no estádio Moça Bonita, em Bangu. Depois de um 2024 extremamente difícil, complicado, doloroso, o torcedor do Fluminense sofreu até o fim, sobrevivemos e a gente espera que 2025 possa ser muito, mas muito diferente do que foi em 2024. Que o Fluminense possa voltar a ter um time forte, competitivo, que possa brigar por títulos, um grupo de jogadores que possa honrar, de fato, essa camisa e essa torcida. Que 2025 seja um ano abençoado para todos nós. E ele começa com o Campeonato Carioca, que não é o campeonato mais importante, a gente sabe disso, né? Os objetivos precisam ser muito maiores, mas enfrentar os rivais, ganhar dos rivais, ganhar um título sobre o rival é sempre muito bom. E além disso, teremos novidades nesse Campeonato Carioca, teremos novidades hoje em relação a garotos, joias de Xerém, que a gente vai observar agora de pertinho, também com uma expectativa enorme de que eles possam despontar, amadurecer e ajudar muito o time ao longo de 2025. Tava com saudade de dizer, fica à vontade, chega mais, porque a partir de agora você vai ficar muito bem informado sobre tudo de Fluminense e Sampaio Corrêa. É o primeiro desafio de 2025. Mas antes da gente seguir com o nosso pré-jogo, uma notícia, porque neste Campeonato Carioca, como o Fluminense ainda está no mercado, não fechou o seu elenco para esse primeiro semestre, e a gente sabe que, por exemplo, a posição do centroavante é uma posição que o Fluminense está buscando reforços. Ontem saiu uma notícia de que o Fluminense está interessado neste jogador aqui, Ignacio Ramírez, que pertence ao News Old Boys da Argentina e está emprestado ao Nacional do Uruguai. Essa notícia foi publicada pelo Hernán Cabreira, que é um jornalista argentino que cobre lá o News Old Boys de perto. Ele confirmou a informação de outro colega dele e disse que duas equipes russas e o Fluminense estabeleceram contatos para contar com o Ramírez para a próxima temporada. E aí, eu não confesso que eu já tinha escutado falar desse jogador, mas não conhecia muito bem ele. Fui lá no site Jogou para ver os números, né? Do que a gente está falando? Que atleta é esse? E ele tem uma temporada agora, 2024, com 42 jogos pelo News Old Boys, fez 11 gols. Na temporada passada, pelo Nacional, 43 jogos e 22 gols. Eu falei que estava emprestado, não, perdão. Aqui está em definitivo. Eu não sei porque, eu acho que eu vi em algum lugar que estava emprestado, mas ele está em definitivo no News Old Boys. Até ia falar porque não faz muito sentido emprestar um jogador que fez 22 gols na temporada anterior. E aí ele chegou até a passagem pelo Saint-Étienne da França, teve algumas temporadas ali com 33 jogos, 25 gols, 38 jogos, 24 gols, números razoáveis. É um centroavante de 27 anos, uruguaio de 27 anos, ou Juan Ignacio Ramírez. Mas por enquanto, aparentemente, se trata de uma sondagem, mas sabemos que o Fluminense está buscando um jogador para essa posição, para a posição de centroavante. Então, certamente o clube já analisou vários jogadores do mercado, já fez diversas sondagens, é porque muitas delas a gente não descobre e muito possivelmente, até pelo que o técnico Mano Menezes falou na entrevista ao Flu TV, provavelmente, muito em breve, a gente terá aí mais nomes sendo especulados ou negociando de fato com o Fluminense. E para confirmar também, o Lucas Justen, tinha falado sobre isso ontem aqui, lateral direito, foi emprestado e anunciado de forma oficial lá pelo Guarani. Bom, agora sim a gente segue com o nosso pré-jogo para falar de Fluminense e Sampaio Corrêa, que se enfrentaram apenas uma vez na história, afinal de contas, Sampaio Corrêa não é mais o caçula agora da Série A do Campeonato Carioca, é o Maricá, mas estreou no ano passado, Sampaio Corrêa conseguiu se manter na elite, disputa pela segunda vez a primeira divisão do Campeonato Carioca. Então, ano passado, o jogo foi no Maracanã, com esse belíssimo gol, inclusive, de Germancano. Quem lembra?
E já vamos direto para a provável escalação do Fluminense sob responsabilidade de Marcão e sempre com a parceria da KTO aqui no canal do Lessa. Vamos para o primeiro jogo do ano com um favoritismo evidente ali do Fluminense, 1,58, claro, né? O Fluminense um time alternativo, um time diferente, mas ainda assim favorito. Tem o Mando, apesar de não estar jogando em casa, o Mando é do Fluminense e creio eu que seja um time suficiente para ganhar do Sampaio Corrêa, mesmo com uma equipe mesclada ali entre garotos e outros jogadores um pouco mais experientes. 1,58 é o que a KTO está oferecendo para esse jogo. Acho uma odd justa e é claro que eu vou na vitória do Flusão para a gente começar com o pé direito. Aliás, pessoal, muito importante, primeiro, se você não tem cadastro na KTO e puder dar essa moral, cara, muito importante. A KTO foi fundamental para que durante todo o ano de 2024 a gente pudesse fazer uma cobertura, a maior cobertura de Fluminense em todos os jogos. A gente foi para todos os estádios para levar até você um conteúdo de qualidade, né? Marcando presença, sempre em cima da notícia, lado a lado com o Fluminense. E só através de parcerias como essa que a gente consegue isso. Então, se você não tem ainda o cadastro na KTO, o link está aqui no comentário fixado. É muito importante você entrar aqui através deste link e aí depois... Importante para a galera, muita gente falando, não tô conseguindo acessar a KTO, não tá dando. É muito importante, a KTO é uma das apenas 14 casas de apostas que estão autorizadas pelo governo federal a atuar no Brasil. Só que para isso ela tem que cumprir uma série de exigências. Então quando você entrar, você tem que fazer o seu Face ID para garantir que é você que está acessando aquela conta, que não tem chance de outra pessoa acessar por você. A sua localização tem que estar ativada para garantir que pessoas de outros países não poderão apostar através dessa conta, porque isso é uma exigência do governo também, não é a KTO. A KTO tem que cumprir isso e você tem que ter uma conta bancária associada justamente também para garantir a segurança da transação. Não dá para utilizar mais cartão de crédito, justamente para evitar que as pessoas possam extrapolar ali os valores. Mas o Pix ainda pode ser utilizado, tá bom? Então você vai lá na KTO, cumpre todo esse espaço, cara, em 1 minuto você faz isso, é muito simples, muito rápido mesmo. Fique à vontade, o importante é você se divertir com responsabilidade, né? Sempre lembrando isso, nunca vai colocar em risco o dinheiro que você não pode perder. KTO, tamo junto, vai lá e faça o seu cadastro. Vamos com a provável escalação do Fluminense para o jogo de logo mais, uma ideia que a gente tem do que o Marcão vai levar a campo. Quase que eu falo Mano, mas é Marcão, Mano é daqui a pouco. Só ressaltando aqui, galera, porque o Fluminense não divulgou a numeração oficial da temporada. Então alguns números podem não bater, mas é com base na temporada anterior e do que está no site do Fluminense a gente estipulou isso aqui, tá? O Fluminense deve vir a campo com Vitor Eudes, Felipe Andrade na lateral direita, Manuel, Caio Amaral e Rafael Monteiro. Vitor Hugo, o Wallace Davi, Isaac, Riquelme, Paulo Baia, João Neto ou Luan Brito, mas João Neto deve começar jogando nesta partida como centroavante. De cara, talvez você vá perceber a ausência do Lelê. Pô, porque o Lelê não vai jogar? E o Ignacio, porque não ia ser a dupla com o Manuel, os dois? Então, há uma preocupação em relação à questão física deles. Eles estão voltando de lesão, no caso do Lelê, uma lesão muito grave. O Ignacio também teve muitos problemas para se recuperar da artroscopia no ano passado, né? Tanto é que ele ficou fora do restante da temporada. Então há uma insegurança e uma preocupação de levar esses jogadores para um gramado que é irregular, né? Para um gramado que não é bom. Mas por que foram escolher a Moça Bonita? Gente, é uma opção da comissão técnica, é o que eu consigo falar para vocês. O Diniz fez a mesma opção e a comissão técnica do Mano também. Não sei exatamente o motivo, mas é uma questão da comissão técnica. Ano passado, o Fluminense jogou um jogo, Moça Bonita, o gramado estava tão ruim, a grama estava tão alta, e depois foi para o Luso Brasileiro, que tem um gramado um pouco melhor, porém uma estrutura um pouco mais aquém. Mas enfim, é isso. Por esse motivo, eles devem ficar fora desse primeiro jogo e não vão a campo. A tendência é essa. E aí, então, com base que a gente tem à disposição, eu tinha expectativa de que o Felipe Andrade ia para fazer a volância ali junto com o Wallace Davi. Mas ele foi deslocado para fazer ali a lateral direita. Imagino eu, com a saída do Justin, que foi para o Guarani, como eu falei, o Marcão quer dar mais força a essa última linha defensiva. Um jogador mais experiente, mais forte, em relação ao Caio Borges, que poderia atuar ali, mas é um jovem de 17 anos. Né? É muito, muito novo ainda. Então, creio que o Marcão tenha feito essa escolha pensando nisso, para ter uma última linha ali de marcação mais forte.
Aí vamos lá. Nesse meio de campo, vem Vitor Hugo. Porque também não tem muitas opções, né? A realidade é essa. Com a ida do Felipe Andrade para lá, ele poderia escalar ali Freitas. Pô, entre Freitas e Vitor Hugo, cara, sinceramente eu não vejo muito. Tem o Oliver Martins também, que é muito jovem. Davi Melo, acho que não tem condição de começar um jogo assim ainda. Então, vamos de Vitor Hugo. Ao lado do Wallace Davi, que é um dos garotos dessa geração 2007, que está todo mundo querendo ver, que é o Wallace Davi, Isaac, o Riquelme. A gente quer muito ver em campo, e é importante, só que é importante a gente entender também que são muito jovens. Essa geração é a sensação, é a geração campeã brasileira da Copa do Brasil, geração campeã também do Campeonato Brasileiro do ano passado, em 2024. Um time muito bom, muito forte, mas esses jogadores são muito jovens e não fizeram sequer, não passaram pelo sub-20. Estão indo direto pro profissional. Então todo mundo quer ver, gera uma empolgação, é inegável, mas precisamos também entender que os garotos, se eles não jogarem tudo aquilo que eles podem, têm condição, porque eles jogam muita bola, a gente tem que entender que é um processo. Mas eu quero muito ver logo essa molecada em campo e eu tenho certeza que eles estão com uma vontade absurda de chegar e mostrar serviço de cara. E esses jogos iniciais servem justamente para isso, para que eles possam aos poucos já se aclimatarem, ficarem mais à vontade e para que dessa forma eles não sintam tanto assim o peso de estrear no profissional, como vai ser o caso ali de muitos desses jogadores. Então, da minha parte, fica principalmente a curiosidade para ver esses garotos em campo, principalmente esses três. E também Paulo Baia, que é o reforço que deve estrear com a camisa do Fluminense. Já de cara, teria até a possibilidade do Freitas, que vem treinando também com esse grupo, mas ele não foi regularizado a tempo. Então a gente vai ter o Paulo Baia como o primeiro reforço contratado para esta temporada de 2025, estreando. E aí é um cenário que pode ser positivo para ele também. É um cara muito forte fisicamente, cara de lado, de velocidade. E ele pode aproveitar esses jogos também para mostrar serviço e deixar uma impressão positiva. Então não é o time principal, mas temos algumas novidades interessantes aí para esses primeiros jogos. É muito importante pontuar, porque o time principal está numa pré-temporada, eles vão voltar e a reta final da Taça Guanabara é cheia de clássicos. Né? Se eu não me engano, em 4 jogos são 3 clássicos lá na frente. Então, pontuar agora é muito importante, como foi em 2024. Foram pontos importantíssimos que deram tranquilidade para o time se classificar e ainda tinha naquela oportunidade, tinha a Recopa ainda a ser disputada. No caso, o planejamento foi todo voltado para a Recopa. Então, conseguir esses pontos agora, largar na frente, né, e depois entregar uma situação tranquila para o Mano Menezes ter condições de estrear o time sem a necessidade de estar desesperado atrás de pontos para avançar para uma semifinal, que a gente quer, porque, pô, ficar fora de uma semifinal de um Campeonato Carioca também, pelo amor de Deus, né? Nesse formato não faz sentido. É meio que uma obrigação. Então o Marcão vai ter mais uma vez a responsabilidade de, junto desse time, fazer esses pontos necessários. Eu acho que essa equipe, a de 2025, tem até mais potencial e tende a ser até mais agradável do que foi 2024. Eu, pelo menos, estou apostando nisso. E depois, se o Lelê voltar para o jogo seguinte, eu acho que melhora ainda mais a situação, apesar dele estar voltando de lesão. Então são essas as novidades. E, é claro, é um time que não tem entrosamento, né? Um time que, muitos ali, óbvio, né? O Wallace Davi, o Riquelme, o Isaac, eles se conhecem muito bem. Mas os outros não tanto assim, tem uma mescla. Então é super normal que a gente não veja um time de cara muito bem entrosado. Vamos ver rapidinho o que disse um dos estreantes da noite, Isaac, o que esse garoto falou, a Flu TV, esse garoto que promete muito. Cara, eu acho que é um momento muito especial para mim e para toda a minha família. Ver que tudo que a gente passou lá atrás não foi em vão e tá perto de acontecer e estrear de titular agora com a equipe no Carioca vai ser uma sensação maravilhosa e espero dar muita alegria para o torcedor. Juntou a juventude, a rapaziada mais jovem com alguns experientes, o Manuel, o Vitor. Eu acho que isso encaixou legal, né? Com a ajuda deles e claro, a gente com vontade de aprender sempre, então acho que vai estar uma equipe muito encaixada e vamos dar o nosso melhor. Sampaio Corrêa que vai contar com a experiência do Alfredo Sampaio como treinador. Alfredo Sampaio
Já é uma figurinha carimbada do futebol carioca, já comandou tudo quanto é equipe que você possa imaginar dos times pequenos do Rio de Janeiro. O Alfredo Sampaio comandou e mais uma vez agora assume essa responsabilidade aí no Sampaio Corrêa, que tem um velho conhecido aí do Fluminense, o meio atacante Rafael Pernão. Pois é, querido Xerém, Rafael Pernão, faz parte desse grupo do Sampaio Corrêa. Muito bem, então vamos à arbitragem para essa partida. Apita o jogo Lucas Coelho Santos. O assistente número 1 vai ser o Thiago Rosa de Oliveira Exposito e o número 2, Vitor Augusto Camões de Abreu. O VAR, Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Lembrando que agora teremos VAR em todos os jogos do Campeonato Carioca, inclusive na Taça Guanabara, coisa que ano passado não era assim. Esse árbitro, ele apitou pouquíssimos jogos, tá? Tem 33 anos, é jovem ainda. Ao todo ele tem, pela FERJ, são 8 jogos, né? É o que ele tem aqui. De Copa Rio, de Série B1 do Campeonato Carioca, de Série D, chegou a apitar a Série D de Campeonato Brasileiro. Então, ano passado apitou o Botafogo, chegou a apitar um jogo, Botafogo e Sampaio Corrêa, 2-0. Um árbitro muito jovem e é normal. O Campeonato Carioca, a FERJ estreia muitos árbitros, dá experiência para muitos árbitros, então a gente não tem muito como saber, não tem muito como saber o que esperar desses árbitros aí, principalmente dos mais jovens, dos mais desconhecidos. Mas enfim, que ele possa ter um bom trabalho. E vamos para a nossa primeira transmissão, equipe Jornada KTO 1902, em cadeia com o canal do Lessa, Raiz Tricolor, Gol de Barriga, Canal 20. Não teremos a nossa equipe completa logo mais, porque Gabriel Amaral e o Fio não estarão com a gente, mas o restante da equipe, com a novidade do grande João Paulo Rocha, que vai narrar o jogo para a gente hoje, lá no Jornada, aqui no canal do Lessa, Cauã Tinoco, Rafael Siqueira, aquela cobertura que você já está acostumado, abertura um pouquinho mais próxima do jogo, às 6 da noite, com todas as informações direto de Moça Bonita. Falou, pessoal, um abraço e até mais tarde. Vamos começar essa temporada e agora a brincadeira só para lá em dezembro.